Graça e paz, meus amados. Eu tenho uma palavra do Senhor para o seu coração. Há esses dias atrás, meditando na palavra do Senhor, o Senhor ele falou grandemente ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com você, segundo a direção de Deus, aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações dentro desta palavra que tem nos ensinado tanto. Gênesis capítulo de número 26 é um texto bem conhecido que narra uma experiência do patriarca Isaac com o Senhor. E o texto de Gênesis 26 vai dizer assim, verso 1. Houve uma fome na terra, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Mora nesta terra, e eu serei contigo, e te abençoarei, pois a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Versículo 6 diz, e assim habitou Isaque em Gerar. Agora o verso de número 12, olha o que a palavra do Senhor nos diz. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o homem e foi-se enriquecendo até que se tornou muito poderoso. Possuía ovelhas e bois e muita gente de seu serviço, de modo que os filisteus o invejaram. Por isso, entulharam todos os poços que os servos de seu pai, Abraão, tinham cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque, aparta-te de nós, pois já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque partiu dali e se acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Tornou Isaque a abrir os poços de água que lhe escavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes havia posto. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali uma fonte de águas correntes. Meus irmãos, o texto que nós lemos, Gênesis capítulo de número 26, ele retrata uma grande crise que o patriarca de Israel, Isaque, está enfrentando. A fome na terra. E, segundo o relato bíblico, essa fome ela foi maior do que a fome que foi enfrentada também pelo patriarca Abraão, pai de Isaque, nos seus dias. Essa fome ela foi mais intensa, foi uma crise mais aguda, mais severa. E diante desta crise, Isaque ele vai buscar refúgio em Gerar, com o rei de Gerar, que era Abimeleque, o rei dos filisteus. Gerar era uma terra de território da Filístia, né, do povo filisteu. E Isaque vai para aquele lugar. E quando ele chega ali, o texto ele não nos informa com toda a clareza, mas nós compreendemos essa realidade por inferência, né? É fácil nós lermos e percebermos que o plano do coração do patriarca Isaque não era ficar em Gerar, mas era descer ao Egito. Por quê? Nos dias da fome que houve na terra, nos dias de seu pai Abraão, Abraão também tomou essa decisão, essa iniciativa, e ele desceu ao Egito. E o plano de Isaque, pelo que o texto nos descreve, era fazer o mesmo que seu pai fez nos seus dias. Era descer para o Egito depois de passar, talvez, algum tempo na terra de Gerar. Porém, antes que ele descesse ao Egito, tendo feito esse plano e, quem sabe, né, assentado esse plano no seu coração, talvez já tendo conversado com Rebeca, sua esposa, dizendo, olha, meu bem, nós temos que descer para o Egito. O Egito, nesse tempo, era a nação mais poderosa, era uma potência nesse tempo. Nós temos que descer para lá, porque lá nós vamos encontrar refúgio, lá nós vamos encontrar alimento. Mas olha que coisa tremenda. É tão maravilhoso, porque a Bíblia diz que o Senhor apareceu a Isaque naquele momento e disse a ele, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser.
Essa terra era a terra de Gerar, uma terra que também estava sendo assolada pela crise, pela fome, o lugar onde Isaac pensou que provavelmente não teria possibilidade dele prosperar, dele crescer. Mas eu acho interessante porque com esse texto eu aprendo algumas lições importantes para como nós devemos nos proceder durante a crise. Nós devemos nos proceder diante das crises que afetam a nossa vida. Em primeiro lugar, eu aprendo nesse texto, com a lição que o Senhor está dando a Isaac, que no momento da crise é melhor seguir a orientação de Deus do que escolher a rota de fuga. O desejo de Isaac é fugir da crise, e ele quer fugir da crise para o Egito. Fugir, meus irmãos, é uma reação natural do ser humano. É a nossa reação natural diante de qualquer perigo. Nosso instinto, nosso desejo é fugir, é escapar, é ir para outro lugar, né? E quantas pessoas que por causa das crises da vida vivem fugindo, né? Começam um relacionamento e logo na primeira crise, no primeiro problema, já está fugindo, né? Vive fugindo de relacionamentos, vive trocando de relacionamentos, porque optou em seguir pela rota da fuga. Essa é uma reação natural, é o nosso instinto natural. Mas é muito melhor seguir a direção de Deus do que seguir a nossa própria direção. É muito melhor ficar em Gerar com o Senhor do que ir para o Egito sem a presença de Deus. É melhor ficar em Gerar, uma terra de crise, uma terra onde a seca, a fome está assolando, com a presença de Deus, do que descer ao Egito, uma terra de prosperidade, uma terra de bênçãos, uma terra onde as pessoas estão enriquecendo, uma terra onde aparentemente não há crise, mas sem a bênção e sem a presença de Deus. É melhor seguir a orientação do Senhor. E glória a Deus, porque Isaac escolheu seguir a orientação do Senhor. E ele desistiu daquele plano de fuga. Quem sabe você está vivendo uma crise tão grande, quem sabe no casamento, quem sabe na família, quem sabe nas suas finanças, e você já fez todo um plano, todo um roteiro de fuga, de ir para um outro lugar, e você acha que o que você precisa é de um outro país, de uma outra cidade. Quem sabe você pensa que precisa de uma nova família, de um novo relacionamento, mas quem sabe de uma nova igreja. Às vezes você está enfrentando uma crise porque até mesmo, né, no meio do povo de Deus, no meio da igreja, no lugar onde você congrega, e nós precisamos entender que enquanto Deus trabalhar com a mesma matéria-prima que somos nós, seres humanos, nós vamos ter problemas, nós vamos ter desavenças. Isso é normal, isso é natural, e isso nos leva ao crescimento. A palavra do Senhor diz que o ferro afia o ferro e o homem afia o seu companheiro. É nessa convivência, mesmo que às vezes tendo a possibilidade de ter alguma desavença, algum conflito, que nós temos oportunidade de amadurecer, de crescer em nossa fé, em nossa obediência, em amor no meio do povo de Deus. Quem sabe você está passando por uma crise, você já fez todo um plano, e quem sabe, mesmo não tendo feito um plano, o desejo do seu coração é fugir, é ir para um outro lugar, é ir para um outro relacionamento, quem sabe para um outro país, uma outra cidade, um outro estado, começar do zero, quem sabe de um lugar onde ninguém te conheça, ninguém saiba da sua vida. Mas a palavra do Senhor para você nesse dia é: escolha ouvir e seguir a orientação do Senhor. A direção de Deus é melhor do que o seu instinto de fuga. A direção do Senhor é melhor do que a sua direção. Isaac, ele decide seguir a orientação de Deus, e glória a Deus por isso. A Bíblia diz que ele habitou em Gerar e não desceu para o Egito. E nós vemos aqui no verso de número 12, a ação de Isaac no meio daquela crise. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano colheu 100 por um, porquanto o Senhor o abençoava. Oh, coisa maravilhosa! Que lição preciosa nós temos aqui com Isaac também. Nós temos aqui com Isaac a lição de, no ventre da crise, eu devo fazer o ordinário, mas devo esperar de Deus o extraordinário. Na crise, meu querido, minha querida, faça o ordinário. O que isso significa? Faça o que te compete.
Faça aquilo que está ao seu alcance fazer. Não recolha a mão, não pare, não desista, mas continue semeando, continue trabalhando, continue insistindo, continue orando, continue buscando, continue pregando, continue falando, continue fazendo aquilo que está nas tuas mãos para fazer. Na crise, nós devemos fazer o ordinário e devemos esperar do nosso Deus o extraordinário. Isaac está fazendo aqui o ordinário. O que é ordinário para Isaac? Semear na terra. Deus havia dado nas mãos dele sementes. Era a parte dele semear, mas a parte de Deus era fazer a semente que ele iria semear germinar. E que coisa linda, quando nós decidimos fazer o ordinário, Deus faz o extraordinário. Quando você se levanta para fazer o ordinário, Deus se levanta para fazer o extraordinário. Tudo que Isaac podia fazer era semear. A partir do momento que ele semeava, que ele semeou, ele mais nada podia fazer. Havia crise, havia seca na terra. Mas olha que lindo, Deus entrou em cena e Deus fez o extraordinário. O extraordinário de Deus aconteceu no ventre da crise, no meio da seca. E o que foi o extraordinário de Deus na vida de Isaac? Ele colheu 100 por 1, nenhuma semente fracassou. E em nome de Jesus eu profetizo sobre a sua vida e sobre a minha vida, que quando nós nos levantarmos, primeiro em obediência a Deus, seguindo a orientação do Senhor, obedecendo a direção de Deus, quando nós decidirmos nos levantar e fazer o ordinário, em o nome de Jesus, Deus se levantará, o céu se levantará para fazer o extraordinário em nossas vidas. E o extraordinário de Deus é assim. Deus não permite que nenhuma das nossas sementes falhem, fracassem. Em o nome de Jesus não haverá prejuízo na sua vida. Em nome de Jesus nenhuma só semente se perderá. Quem sabe você tem semeado em oração, você tem semeado em pregação na palavra, você tem pregado, você tem falado, você tem orado, e quem sabe você pode ouvir essa palavra e dizer para si mesmo e se questionar, mas eu oro e nada muda. Eu tenho pregado, eu tenho falado e nada tem acontecido. Eu tenho me esforçado, mas nada tem acontecido, eu não vejo resultado. Em nome de Jesus, não recolha a tua mão. Não recolha a tua mão. Como disse Salomão em Eclesiastes, semeia a tua semente de dia, de tarde. Não recolhas a mão, porque não sabe qual prosperará, se essa ou aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Não olhe para o vento, não olhe para a crise, mas olhe para o Senhor. Lance a tua semente em nome de Jesus. Deus se levantará para fazer o extraordinário na sua vida. Isaac colheu 100 por 1. E ele foi se enriquecendo, a Bíblia diz, ele foi prosperando e se tornou um homem poderosíssimo naquela terra. Deus pode fazer isso, porque Deus não precisa de cenário favorável para abençoar os seus servos. Quando nós decidimos obedecer a Deus, é isso que Deus faz nas nossas vidas. Deus não depende da economia de um país de primeiro mundo. Deus não precisa do cenário favorável para agir, pelo contrário, Deus age e Deus gosta de agir quando o cenário diz não, para mostrar que Ele é Deus, que Ele faz aquilo que ninguém mais pode fazer, que Ele faz o inimaginável por aquele que nele espera e por aquele que obedece à sua direção e à sua palavra. Eu vejo aqui algo que ainda me ensina muito e é a última lição que eu quero compartilhar com você. Quando Isaac, ele enriquece, ele faz aquela colheita tão abundante, tão sobrenatural naquela terra de crise, naquela terra de seca. Quando Isaac, ele experimenta o extraordinário de Deus, o extraordinário do céu. A Bíblia diz que os homens de Gerar, os filisteus, eles tiveram inveja de Isaac. Eles tiveram inveja. E por causa da inveja, eles entulharam os poços que Abraão, pai de Isaac, poços que eram dele, por direito, por herança, eles entulharam os poços que Abraão havia aberto em seus dias, que os servos de Abraão haviam cavado em seus dias.
E como se não bastasse isso, a Bíblia diz que Abimeleque, o rei daquela terra, ele procura Isaac e ele diz: eu quero que você saia do nosso meio. Eu quero que você se afaste de nós. Porque você está mais poderoso, você já é mais poderoso do que nós. Nós precisamos estar preparados para isso. Nós precisamos estar preparados para isso no meio da crise. Eu aprendo aqui com Isaac uma lição muito importante. Porque Isaac não contendeu com aqueles homens. Isaac não buscou seus direitos, ele não pensou em entrar no clima daquela rivalidade. Eles viam Isaac agora, depois de Isaac ser tão abençoado como inimigo, mas Isaac não os via assim. Isaac não entrou no clima daquela rivalidade. E eu aprendo aqui a última lição e eu quero compartilhar com você. No ventre da crise, saiba gerenciar suas emoções. Saiba gerenciar suas reações. Oh, meus irmãos, a Bíblia diz que é muito mais importante um homem aprender a dominar a si mesmo do que dominar uma cidade. Quantas vezes nós achamos que pessoas poderosas, por exemplo, a Bíblia narra a história, de um personagem assim, cujo nome é Sansão, o homem mais forte da Bíblia, um homem tremendamente usado em sua força. Quando o Espírito do Senhor descia sobre ele, da parte do Espírito de Deus, faziam coisas extraordinárias, coisas que não é capaz de um homem natural fazer. Mas o grande problema de Sansão em sua vida foi: ele aprendeu a dominar os outros, dominar seus inimigos, mas ele não aprendeu a dominar a si mesmo, a sua própria carne, seus próprios instintos. E é mais importante nós sabermos dominar a nós mesmos do que dominar uma grande cidade. Olha que coisa, Isaac, ele aprendeu a dominar suas emoções no meio da crise. Ele não começou a brigar por terra, ele não começou a brigar pelos poços, que eram dele por direito. Era um direito dele. Foram servos de seu pai que haviam aberto. Mas ele não briga por aquilo. Ele entrega essa demanda nas mãos de Deus. Ele vai para o vale de Gerar. Porque Isaac entendeu que a bênção não está no lugar. A bênção está em ter a bênção, a presença de Deus ao seu favor. Entenda isso na sua vida. A bênção não está no lugar. A bênção não está no lugar onde você está, mas na posição que você assume diante de Deus, uma posição de fé, de obediência, de submissão a Deus e à sua vontade, à sua palavra. Isaac vai para o vale de Gerar, talvez uma terra onde ninguém gostaria de estar, Ninguém gosta de estar no vale, Ninguém gosta de estar em um ambiente assim. Ele vai para o vale. E a Bíblia diz que ele reabre, ele cava novamente os poços que os filisteus haviam entulhado, os poços de seu pai. E cavando ali poços, reabrindo esses velhos poços, ele encontrou uma fonte de água corrente. Mais tarde, nós vemos que esses mesmos homens que invejaram, expulsaram Isaac do seu meio, vão até ele e agora não vão para rivalizar, mas vão com uma proposta de paz, dizendo para ele: nós queremos aliança contigo, porque agora nós entendemos que o Senhor está com você. Queridos, entendam essa lição. Meu irmão, minha irmã, no ventre da crise, escolha seguir a direção de Deus e não a sua direção. Escolha obedecer a Deus. Escolha seguir a direção do Senhor. No ventre da crise, aprenda a fazer o ordinário e a esperar de Deus o extraordinário. No ventre da crise, saiba gerir as suas emoções. Entregue as rédeas das suas emoções a Deus. A Deus. Muitas pessoas poderão se levantar e nós enfrentaremos isso ao longo de toda a nossa vida. Muitas das vezes pessoas que até querem o nosso bem, mas não nos querem melhor do que elas. E por causa disso, darão lugar em seu coração para o diabo usá-las. Mas entenda, seu inimigo não são essas pessoas. Seu inimigo não é a carne, não é o sangue, como o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso no capítulo 6, falando de batalha espiritual. Seu inimigo não são as pessoas. Seu inimigo não são seus colegas de trabalho que, quem sabe, se levantam em seu ambiente corporativo.
não são as pessoas da sua família, não são as pessoas da sua cidade, não é o seu cônjuge, não são os seus filhos. O seu inimigo não é de carne e sangue e ossos. O seu inimigo é espiritual, ele é astuto. E ele quer entulhar os poços da sua vida. Ele quer entulhar a sua alma. Mas como Isaac, entregue as rédeas da sua emoção a Deus. Deixe o Senhor conduzir não só a sua mente, suas decisões, mas as suas emoções. Deixe o Senhor lutar por você. E Deus é Deus de restauração. Deus restaura aliança, Deus restaura relacionamentos. Quando nós entregamos as nossas demandas a Deus, Ele luta por nós. Isaac foi vitorioso na crise. E em nome de Jesus eu creio. Isso aqui não é uma receita de bolo, né? Que a gente mistura os ingredientes e o resultado aparece. Mas eu tenho certeza que esses conselhos não são apenas ingredientes, mas são princípios. E quando nós obedecemos princípios, nós somos alcançados pelas bênçãos de Deus. E eu creio que se você, à luz dessa palavra, observar esses princípios, a crise vai passar. E você vai sair mais forte dela. Você vai sair com um testemunho para contar. E você vai sair dela glorificando a Deus e exaltando o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe e que essa palavra possa abençoar o teu coração nesta semana, neste dia, em o nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe.